beleza pura? Hoje vamos falar sobre o receptor. Então, o que é o receptor, né? É o oposto do gerador. O que o gerador faz? Ele pega uma energia que não é elétrica e transforma em energia elétrica. O receptor recebe a energia elétrica e transforma numa não elétrica. Por exemplo, vamos imaginar um espremedor de laranja. Ele recebe energia elétrica e transforma em energia cinética. Tranquilo? Essa aqui é a ideia do receptor. Então, na nossa casa existem N exemplos de receptor, tá? Máquina de lavar, liquidificador e assim vai. Beleza? A simbologia, o desenho de um receptor é idêntico ao desenho de um gerador, pessoal. É uma barra grande, que é o polo positivo, e uma barra pequena, que é o polo negativo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu te der simplesmente esse desenho, você não sabe se ele é um gerador ou um receptor, tranquilo? O que diferencia os dois é, no receptor, a corrente ela não sai do polo positivo como no gerador. O gerador é assim. No receptor, a corrente entra no polo positivo. Olha lá. Aqui no caso do receptor, a corrente entra no polo positivo e não sai, tá? Então é diferente do gerador. Beleza. Temos assim como gerador o receptor ideal, que é aquele que não tem resistência interna, e o receptor real, que é aquele que possui resistência interna. Então tá vendo que o desenho é igualzinho ao do gerador, com duas diferenças, né? A corrente está entrando no polo positivo, ao invés de estar saindo, e esses caras aqui recebem um novo nome. Esse cara é a tal da força contra-eletromotriz. O E é a força eletromotriz. No receptor é a força contra-eletromotriz. E a resistência interna nós chamamos de R' ao invés de chamar de R. Tranquilo? Então assim, quem manja o gerador vai entender muito bem o receptor, não tem muita diferença não. Exceto que a corrente sai do polo positivo no gerador e no receptor ela entra. Tranquilo? A equação do receptor, galera, é U igual a E' mais R' vezes I. Idêntica à equação do gerador, com qual diferença? No gerador aqui é E, aqui é R, e o sinal é de menos ao invés de ser de mais. Bom, muito cuidado. O U do gerador, lembra do gerador? O que era o gerador? Estava aqui, tinha resistência interna e mandava uma DDP para fora que nós chamávamos de U. Lembra disso? Aqui era o E, que era a DDP total, essa DDP que ele manda para fora nós chamamos de U. No caso do receptor, ele recebe esse U. Então o U é a DDP total do receptor. O U é a DDP total do receptor. Tá? Vamos imaginar. Vamos imaginar que um gerador está aqui. Isso são 100 volts, ele perdeu 20, ele mandou 80 para fora. O receptor recebe esses 80. Então a DDP útil do gerador, que seriam os 80, passa a ser a DDP total do receptor. Tranquilo? Esse E', que no caso do gerador, a gente enxergava isso como a DDP total, no receptor é a DDP útil. Cuidado para não confundir, tá bom? E o R' vezes I é igual a R vezes I, aquela DDP perdida dentro do receptor. Vou fazer um exemplo aqui para facilitar para vocês. Vamos lá. Então vamos imaginar que tem um circuito, depois a gente monta um circuito inteiro, mas a corrente está entrando aí no nosso receptor no polo positivo e vale 2 amperes. Então qual que é a ideia, pessoal? Vamos calcular a DDP nessa resistência interna. Ó. U igual a R vezes I, U igual a R vezes I, o R é 4 e o I vale 2. Então essa DDP dá 8 volts. Essa DDP, lembra sempre que a flechinha da DDP é sempre do menos para o mais, tá? Essa DDP é 12. Então o que acontece, galera? Daqui até aqui nós vamos ter quanto? 8 mais 12. Então daqui até aqui nós temos o quê? 20 volts. Que interessante, né? Então vamos entender? O receptor recebeu 20, usou 12, pensa que no receptor aqui é o útil, tá? Usou 12 e perdeu 8. Ah, então como que eu calculo o rendimento do receptor? Como que eu calculo o rendimento do receptor? Ele aproveitou 12 de 20. Ele aproveitou 12 de 20. Isso, se você fizer a continha, é só multiplicar em cima e embaixo por 5, né? Dá 60 sobre 100. O rendimento dá 60%. Então, generalizando, né? O rendimento de um receptor, galera, você calcula como? Esse cara, que é o nosso E', sobre a DDP total, que é o U. E' sobre U. Tá vendo? É o contrário do gerador, né? O gerador era aqui, ó.
Deixa eu sair da frente. O gerador era U sobre E, no receptor é E' sobre U. Se quiser, decora, mas eu gosto que você entenda. Entenda que aqui é o útil. Ele recebeu 20, perdeu 8, usou 12. Então ele usou 12 de 20, 60%. Tranquilo? Vamos para a próxima lousa fazer a curva característica do receptor. Vamos lá. Vamos lá, galera, falar da curva característica do receptor, que é o gráfico, né? Bom, nós temos a equação do receptor, isso é uma equação de reta, equação de primeiro grau. Diferentemente do gerador, que o coeficiente angular era negativo, esse aqui o coeficiente angular é positivo. Então, é uma retinha assim. Note quando a corrente vale zero, o U igual a E'. Então, esse ponto é o nosso E'. Tá bom? Não precisa decorar, mas galera, dá para perceber aqui que esse é o coeficiente linear e o R' é o coeficiente angular dessa reta, matematicamente falando. Mas você não precisa saber disso não, tá bom? Eventualmente, se ele tiver uma curva característica do receptor, você pode fazer aplicando, por exemplo, 2 vezes a equação do receptor e cai no sisteminha, tá bom? Ou se quiser, manda numa matemática, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, e manda a bala para achar a equação chamada de equação do receptor, tá? Gente, vou fazer um exemplo agora, para vocês entenderem que, de fato, você não precisa decorar nada. Gerador e receptor é só você entender realmente como que a coisa funciona e usar o que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, tá bom? Então imagine que eu tenho aqui, né, nesse exemplo, 100 volts aqui, 20 volts aqui, 6 ohms aqui e 2 ohms aqui. Nós vamos aprender mais pra frente as leis de Kirchhoff, e a gente vai resolver essa questão por Kirchhoff. Mas enquanto a gente não aprende Kirchhoff, vamos fazer do jeito tradicional aqui, tá? Kirchhoff é uma ferramenta poderosíssima, a gente vai conseguir resolver isso de uma maneira muito simples, tá? E, inclusive, questões mais complexas do que essa. A gente vai fazer por Kirchhoff. Mas vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro você vai olhar, ó, primeira coisa, que essa barra positiva está indo de encontro a essa barra positiva. Eu sei que a barra é positiva, que a barra grande é positiva e a pequena é negativa. Se tivesse a positiva aqui e uma negativa aqui, se esse cara tivesse ao contrário, beleza? Se tivesse assim, ó, eu ia somar as DDPs, 100 mais 20, como se fossem geradores associados em série. Mas aqui nós estamos com as duas barras positivas. Então o que acontece, ao invés de somar, nós vamos subtrair, tá bom? No caso, esse cara vai ser o receptor e esse vai ser o gerador. Por quê? Essa DDP é maior que essa. Então você pode imaginar esse circuito como se tivesse com DDP de, ó, 100 menos 20, 80 volts. Então você imagina como se fosse um circuito com uma DDP de 80 volts. E essa resistência está em série com essa, ó, 6 mais 2, 8 ohms. Então esse circuito é equivalente ao de baixo, tá ok? Agora a gente acha a corrente, né, pessoal? Tem uma DDP e uma resistência. É só fazer U igual a R vezes I para achar a corrente. 80 igual a 8 vezes I. O I vai dar 10 amperes. Volta aqui agora, vamos lá. Então a corrente vai ser 10 amperes. Presta bastante atenção. Ó, 10 amperes. Então vai sair daqui 10 amperes, porque ele é o gerador. Neste caso, que tem a DDP maior. E nesse aqui, vai entrar 10 amperes. 10 amperes, 10 amperes. E, deixa eu pôr por dentro que vai ficar mais fácil. 10 amperes. 10, 10, 10, 10. Beleza? Bom, gente, agora que eu quero que você entenda muito bem isso. Ó, já entendeu como que eu achei a corrente de boa? Tá bom, né? Tranquilo. Olha o que a gente vai fazer agora. Vamos achar todas as DDPs do circuito. Todas. Aqui, ó. 10 vezes 2. 10 vezes 2. 20 volts. Aqui nós temos mais 20, que está aqui, ó. Aqui nós temos o 100, que está aqui. E aqui nós vamos ter quanto? Ó? 6 vezes 10, 60 volts. Beleza? Presta atenção agora no que eu vou explicar. Vamos lá. Olha. Aqui a gente fez isso para obter a corrente, tranquilo? Eu vou apagar. Tranquilo. Bom. Vamos lá.
Que ideia que eu quero que você tenha? Ó, o gerador. Ele tinha uma DDP total de 100 volts. Ele perdeu... Quanto que ele perdeu? 60 volts. Então, ele mandou para o circuito, o útil dele é de 40 volts. Então, ele tinha um total de 100, perdeu 60 e mandou para fora 40. Daí, galera, o que acontece? O receptor, ele recebeu no total 40. Correto? Ele recebeu o que o gerador mandou, foi 40. Desses 40, pessoal, ele perdeu... Quanto que ele perdeu? Ó? 20. E aí o útil, quanto que é? 20 também, que é esse cara aqui. Aqui é o útil, aqui é o perdido, e no gerador, aqui é o perdido, e aqui é o total, tá vendo? Então, no gerador, a barra é o total, no receptor, a barra é o útil. Tranquilo, pessoal? E aí a gente pode até falar sobre potência, né? Mas você não precisa decorar nada. É aquela velha história, né? Ah, se eu quiser a potência... Vou apagar aqui, ó. Se eu quiser a potência... Vamos lá. Do gerador, vamos lá. Quanto que é a potência perdida ou dissipada? Potência dissipada no gerador, vamos imaginar. Potência dissipada, pessoal, a potência que o gerador perdeu, né? Então vamos lá. É esse cara aqui, é só calcular a potência nesse cara aqui. E aí você tem 3 jeitos. Ou você faz esse U vezes esse I, ou você faz esse R vezes I quadrado, ou você faz U ao quadrado sobre R. Desde que você pegue o U dele, a DDP dele, ok? Então vamos lá, primeiro jeito. U vezes I. Ó, só que esse U não é aquele U que vai para fora, é esse U aqui, é esse U aqui. Então, ó, 60 vezes 10, que dá 600. Se eu quiser fazer RI quadrado, quanto é o R? 6. I ao quadrado, 10 ao quadrado, isso dá 600. Ah, e se eu quiser fazer U ao quadrado sobre R? Qual U que eu tenho que pegar? O U dele, então é 60 ao quadrado sobre 6. Isso também dá 600 watts, turma. Então a potência que esse gerador perdeu foi de 600 watts. Fui claro ou não? Ah, Meca, e a potência útil desse gerador? Galera, potência útil eu posso fazer como U vezes I. O que significa? Quanto que ele mandou para fora? Do 100, ele perdeu 60 e mandou 40. 40 vezes, quanto que é a corrente? 10. Então, 400 watts. Ah, mas que é a potência total do gerador? A potência total do gerador, se ele perdeu 600 e ainda sobrou 400, a potência total é de 1000 watts. Ah, eu posso fazer a DDP total vezes a corrente? Pode. DDP total vezes a corrente. A DDP total é 100 e a corrente é 10. Isso dá 1000 watts. Bom, galera, e o mesmo raciocínio vai valer para o receptor. Se eu quiser a potência útil, eu calculo a potência aqui, como esse valor vezes I. Se eu quiser a potência perdida, eu calculo como esse valor vezes I. E se eu quiser a potência total, é só somar essas duas. Tranquilo? Vou fazer aqui, vamos lá. Vamos lá. O vídeo está ficando comprido, hein? Mas vamos lá. Ó. Potência dissipada ou perdida. Estou agora no receptor, tá? Vamos lá. U, 20 vezes I. 20 vezes 10. 200.
Potência útil, ó. Útil. U vezes I, 20 vezes 10. Também dá 200. Note que esse 20 é esse e esse 20 é esse. Ok? E a potência total é 200 mais 200, 400. Olha que coisa louca agora. O gerador produziu 1000 watts de potência. Desses 1000 watts, ele perdeu 600 aqui. Então ele tinha 1000 watts, perdeu 600 aqui. Mandou 400 para o receptor. O receptor recebeu os 400, perdeu 200 e usou 200 só. Tranquilo? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Quando a gente aprender Kirchhoff, isso aqui vai ficar muito mais fácil, nem vai precisar fazer essas coisinhas que eu ensinei pra você. Vai ser bem mais tranquilo, tá bom? Forte abraço, tchau!